Meus amigos e minhas amigas, estamos estudando a tutela externa do crédito. E aí, meus amigos, a gente já entendeu como é que nós iremos identificar o terceiro, ou seja, aquele que não é parte da nossa relação jurídica obrigacional barra contratual. Aí é importante eu trazer para vocês um caso super interessante, onde já há, né, uma definição de que, olha, o terceiro tem que se comportar com a boa fé. E aí, meus amigos, olha que interessante. Em 1988, teve um caso muito famoso do apresentador de TV, né? Ele tinha um contrato de 50 meses, ou seja, era um contrato que se prolongava no tempo, né? E aí, a cada mês ele ia trabalhando na emissora e prestando seu papel, né, de apresentador de televisão. E ocorreu, meus amigos, o aliciamento de mão de obra. É quando você fala, olha, quanto é que você ganha aí, meu camarada? E a outra parte fala, olha, ganha aqui, sei lá, vamos chutar um valor, né? 5 mil. Fala, olha, eu consigo pagar até 8. E aí, o que aconteceu? Isso é um aliciamento de mão de obra, né? Você começa a se utilizar de meios ardilosos para fazer que a parte rompa um contrato. E aí houve uma denúncia do contrato sem justa causa, ou seja, ele aceitou o contrato da outra emissora, da emissora concorrente, né, aquela proposta que era muito tentadora, e aí rompeu o contrato com a emissora que ele tinha, né, ele quebrou o contrato. E aí se perguntava se aquela emissora concorrente responderia pelos danos causados. E aí você pode pensar, mas professor, olha que interessante, ele só foi atrás de uma proposta melhor de emprego. E aí é sempre importante a gente fazer essa diferenciação de quem foi atrás de quem, tá? Porque, de fato, quando uma pessoa busca uma outra oportunidade de emprego, talvez a gente nem vá pensar necessariamente numa responsabilidade civil da empresa concorrente, né, quando isso ficar provado nos autos. Mas, meus amigos, se é a outra empresa, a empresa concorrente, que vem falando, não, olha, eu dou uma proposta melhor, e aí você começa a criar meios para que a outra parte rompa a relação jurídica contratual, aí a gente tem que pensar em responsabilidade. Né? E aí é importante que você saiba diferenciar isso, porque são situações jurídicas diferentes, né? Elas não têm a mesma regra de aplicação. E é muito interessante você ver que a empresa de fato foi condenada a responder pelos danos, porque. E aí faz muito sentido, né? Porque tem o aliciamento de mão de obra, mas também tem a situação de que quando a empresa A, por exemplo, que foi que contratou primeiramente o apresentador de televisão, ela fez um contrato longo, ela imaginou que aquela relação fosse perdurar no tempo, né? E no final do dia, meus amigos, há um interesse econômico muito grande nisso, nesses contratos, né? Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que está no auge da sua fama, obviamente ter aquele artista na casa, né, na emissora, vai trazer muita vantagem, pode trazer muita publicidade, pode trazer muitos negócios. Então não faz sentido você só deixar né, a mão de obra ir embora e você ficar de mão beijada assim, falando, ah, e aí? E agora? Faz o quê? Vai embora e me abandona aqui? Não, meus amigos. E aí vem a importância do direito privado em tutelar a relação jurídica obrigacional. Falando, não, peraí, se você está cometendo aliciamento de mão de obra, se você está querendo corromper os obreiros, né, da minha empresa, meus amigos, você responde por isso. Não, e, obviamente, né, faz isso muito sentido com a nossa linha de raciocínio com o ordenamento jurídico brasileiro. E aí, meus amigos, já aviso para vocês, tá? Essa ideia de responsabilidade dos atos do terceiro não é uma ideia nova no nosso ordenamento jurídico. A gente vai ter isso tanto no Código Comercial quanto no Código Civil de 1916. E aí, acho importante a gente abrir a legislação. Essas aqui é antigaça, mas aí é legal para você ver como o direito tutela
determinadas relações jurídicas. Bom, meus amigos, vamos começar com o artigo 500 do Código Comercial. Olha que interessante. Eu não sei nem que moeda é essa, mas olha que interessante. O capitão que seduzir ou desencaminhar marinheiro matriculado em outra embarcação será punido com multa de... E aí não sei se é cruzados, cruzeiros, não sei que moeda que era, né? Mas ele tinha uma punição de multa por cada indivíduo que desencaminhar e obrigado a entregar o marinheiro seduzido, inexistindo a bordo de seu navio. Ou melhor, desculpa, existindo a bordo de seu navio. Então, olha que interessante. Você tem uma relação, um marinheiro tem uma relação jurídica com o capitão de um navio. E aí o outro capitão vem lá e seduz ele, falando, olha, venha fazer parte da minha tripulação. Existia multa, meus amigos, para aquele que fosse o sedutor, né, ou desencaminhador. É muito, muito importante você ver que essa lógica não é nova. E olha que interessante. E se a embarcação, por esta falta, deixar de fazê-la, a vela será responsável pelas estadias da demora. Então, você percebe, isso aí é artigo 500 do Código Comercial. O Código Comercial, você sabe que hoje ele só é regulado parcialmente, né? A outra parte foi revogada pelo Código Civil, mas existe uma proteção, né? É como se você falasse, meus amigos, há uma tutela da confiança, né? Há uma tutela daquela relação jurídica obrigacional. E aí terceiros não podem vir a seu bel prazer, né, e fazer o que desejam. E agora a gente vai analisar, meus amigos, o artigo 1235 do Código Civil de 1916. Eu não consegui agora abrir o site do Planalto, porque como o Código 16 está revogado, ele aparece riscadinho, os artigos. Mas olha que interessante o artigo 1235. Né? Aquele que aliciar pessoas obrigadas a outrem por locação de serviços agrícolas, haja ou não instrumento desse contrato. Você sabe, né? Contrato pode ser verbal, e aí aquelas folhinhas que você assina é só o instrumento do contrato. Mas o contrato pode existir, porque ele é um negócio material, né? Mas então é importante que você saiba disso. Mas vamos lá, aquele que aliciar as pessoas obrigadas a outrem por locação de serviços agrícolas, né, havendo ou não instrumento do contrato, pagará em dobro ao locatário prejudicado a importância que ao locador, pelo ajuste desfeito, houvesse caber durante 4 anos. Então, meus amigos, isso nada mais é do que uma ideia de proteção da confiança também, né? A ideia de que terceiros não podem se intrometer numa relação jurídica obrigacional, porque elas tendem a causar danos, e causando dano, meu amigo, você vai responder, né? Você vai responder pelos danos causados. E aí é importante que a gente volte para o nosso material e compreenda, então tá ok. Quando a gente está falando de tutela externa do crédito, o que estamos falando no final do dia? E aí, meus amigos, eu vou trazer esse conceito do professor Antônio Junqueira de Azevedo. Olha que interessante. E aí a gente vai ter a materialização, né? De fato, a cristalização do que seria a tutela externa do crédito. Olha que interessante. Embora a relação obrigacional contratual vincule as próprias partes, terceiros não podem interferir indevidamente na execução do contrato alheio, sob pena de responsabilidade civil. Meus amigos, terceiros não podem interferir indevidamente na execução do contrato alheio, sob pena de responsabilidade civil. É o que diz o ordenamento jurídico, é o que diz a lógica de justiça por trás, né? É justamente você tutelar a boa-fé, você tutelar a segurança jurídica na relação contratual, né? Imagina que um hotel vai lá e contrate
10 funcionários, né? Ele vai contratar ali em outubro, ele vai treinar essas pessoas para trabalharem com eles. Novembro, dezembro, janeiro, que é a época de alta temporada, e aí o hotel concorrente vem e leva toda a mão de obra já treinada. Não pode, não pode. Existe uma tutela da confiança, existe uma tutela da relação jurídica de boa-fé, e essa relação jurídica não pode ser prejudicada por ato de terceiro. E quando a gente fala em teoria do terceiro cúmplice, quando a gente fala em tutela externa do crédito, é isso, meus amigos. Essa tutela da confiança, essa tutela de que a relação jurídica firmada entre as partes, ela vai seguir uma ordem lógica, e segura que gere para as partes, né, a confiança daquele que está ali trabalhando, ou que está ali prestando serviço, ou que firmou um contrato, que aquela pessoa vai cumprir, sob pena de responsabilidade civil. Essa é a minha pergunta, mas professor, isso é tutelado no direito? Sim. Você viu já inúmeras hipóteses. E realmente não faz sentido. Realmente não faz sentido você deixar à mercê, né? Então, e é importante que você saiba que esse dever de conduta ético muitas das vezes é violado na prática. E aí você, como advogado, a sua missão é vir aqui estudar. Você vem aqui, você estuda, você conhece a teoria, e aí quando chega um problema desse na prática, você levanta essa tese. Olha, tutela externa do crédito, teoria do terceiro cúmplice, doutrina do terceiro cúmplice. Se vem uma parte fora da relação jurídica obrigacional e vem causar danos, essa parte deve responder. Perfeito, meus amigos? Bom, no nosso último bloco, a gente vai estudar se há alguma disposição doutrinária acerca disso, e também vamos responder as perguntas do caso do Zeca Pagodinho. Então, né, e aí é bom que você pare e você volte nas perguntas agora, e você pense comigo, né? Será que ele quebrou o contrato, então? Ele deve indenizar a Skin Cariol? A Ambev deve indenizar pela quebra do contrato, considerando que foi ela que, né, tratou de pegar o Zeca Pagodinho para fazer um comercial para ela? E qual é o tipo de responsabilidade civil que a gente está falando? Contratual ou extracontratual? É importante, meus amigos, é importante que você estude isso, que você se aprofunde. É isso, né? Acho que a grande magia da academia é que a gente se aprofunda nos temas. E aí, o nosso escritório, nós que atuamos como profissionais do direito, temos uma sofisticação teórica para poder construir para o nosso cliente boas soluções. Perfeito? Ei, você não sai daí, tá? Nosso próximo bloco é o nosso último bloco e eu espero você. Você não sai. Pega um cafezinho, volta correndo que nós vamos continuar o nosso assunto. Qual seja a tutela externa do crédito, a teoria do terceiro cúmplice. Até já, meus amigos, eu volto já. Não sai daí.